agenda do tricolor para os próximos dias. Começando com esse jogo de volta aí de Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, em casa, quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí a sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco. Edu Afonso chegando aqui conosco também para o nosso papo, trazendo as informações do São Paulo nesse início de semana. Tudo bem, Edu? Um beijo para você, seja bem-vindo. Escuta, esfriou, peraí, antes a gente entrou aqui, tava quente, aí o Nicolete chegou e falou que tá uma chuva danada lá fora. Como é que eu vou embora nesse Que eu saiba, o Edu tá em São Paulo. Eu ia correr depois daqui, pelo jeito tá chovendo também, então chovendo eu de frio. vou ter que vagabundar hoje, não vou nem treinar, que beleza. Bem-vindo, Edu. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também. Abraço, Renato, Donan, fã de esportes. Estou aqui no CT, tô do lado de vocês, em 2 quilômetros no máximo. Não tá chovendo, essa chuva do Nicolete eu realmente não vi, mas deu uma esfriadinha assim para usar esse casaco. Não tá mais aquele clima de 30 graus, não. Bem, Glaucia, neste momento eu devia estar lá no Morumbis, porque não fosse a paralisação do Campeonato Brasileiro, São Paulo estaria terminando a sua concentração e em instantes sairia aqui do CT para o jogo desta noite contra o Cruzeiro, que seria às 8 da noite. Mas com essa paralisação, tanto o jogo de hoje como o do próximo final de semana, que previamente já estava adiado, porque seria contra o Inter em Porto Alegre, eles caíram, então, como você mostrou, nas 2 próximas semanas restaram as Copas. Na do Brasil tá tudo ótimo, o time abriu uma longa vantagem de 3-1 contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá é o último colocado do grupo B da Série D, tem apenas 2 pontos em 4 jogos, vem de uma goleada de 4-0 para o Maranhão no final de semana, não deve impor dificuldades. Se tivesse o jogo do Brasileiro hoje, provavelmente o São Paulo iria com um time reserva na quinta-feira. Porém, como não tem esse jogo, e para não ficar inativo o time titular de quinta-feira passada até quarta-feira, quando decide o primeiro lugar do grupo com o Tadieres na Libertadores, é muito provável que o Zubeldia, para depender até sua invencibilidade, coloque, se não força máxima, algo próximo a isso, senão os jogadores vão parar por 15 dias, é muito tempo sem jogar. Então essa é a pretensão, vamos acompanhar os treinos por aqui. Mas vamos falar de 2 assuntos bem importantes do São Paulo. O primeiro, a convocação de Rafael para a disputa da Copa América. Pelo lado do atleta, maravilhoso. O jogador já tinha sido chamado na última data FIFA e agora com a lesão do Ederson foi chamado para a Copa América, vai perder 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje a família dele esteve aqui no CT, acompanhou o treinamento do Rafael, o primeiro pós-convocação, e ele concedeu uma entrevista para o canal oficial do clube, ao lado do pai Heloísio, e falou um pouquinho deste momento, digamos assim, mágico na sua carreira, sendo goleiro convocado para a primeira competição dele oficial com a camisa da seleção profissional. E agora vai levar a família para a Copa América? Já estou organizando já, né? Já estou organizando já para tirar já agora os vistos para que eles possam estar lá juntinho da gente também. Como que foi ontem para vocês quando ficaram sabendo da convocação? E aí? Foi maravilhoso. A gente nem estava esperando, nem eu sabia que era o último dia para sair a convocação, né, a última convocação. Aí o telefone toca, o Fábio de Mello vem falando, contando pra gente. Foi novidade pra gente, a gente tava lá só conversando entre a família lá e tal, batendo papo. Aí a gente não tava nem imaginando, nem tava lembrando mais disso, sabe? Aí ele ligou, foi maravilhoso. Aí nós fizemos uma festa, né? Pra você? Aí foi importante que eu não tava nem com o telefone, o pessoal começou a ligar, mas meu telefone tava no quarto carregando. Aí ligaram pra minha mãe também, tava sem celular, e ligaram pro meu pai. E aí para contar, e aí foi bom que estava já a família toda reunida, então foi muito bom que a gente pôde comemorar bastante em família, fazer uma oração também para agradecer e foi muito especial. Bem, Glaucia, se o Brasil for a decisão, são 9 partidas. E aí o Jandrei, que renovou o contrato o ano passado, muita gente até questionou a renovação do contrato do Jandrei, será o titular nesse período, e o Yang, que é da base e é hoje a terceira opção, passará a ser o substituto imediato do Rafael. A outra notícia importante, aliás, lembrando que não só o Rafael, né? Bobadilla na seleção do Paraguai, Ferrarese na seleção da Venezuela, Rames Rodrigues na Colômbia, o Rames não tem sido utilizado, e o ponto de interrogação é o Arboleda. Ele não tem ficado fora das convocações, mas na última data FIFA rolou um problema lá, fora de hora da concentração, e os jornalistas especializados em seleção equatoriana dizem que a federação vai puni-lo e que ele não será chamado para a Copa América. Bom para o São Paulo, ruim para ele se ele não for chamado. A outra notícia, o Wellington ficou mais uma vez perto de renovação. Depois que o Zubeldia
conversou com a diretoria, falou: preciso que vocês renovem com o Wellington, façam o máximo para renovar. 2 reuniões haviam acontecido, distância gigante entre valores oferecidos e pedidos. No final de semana, ou antes do final de semana, uma aproximação das partes e a negociação deu uma boa adiantada. Não está certa ainda, mas a distância entre os valores diminuiu e o São Paulo pode, quem sabe, já nas próximas semanas, acertar esta renovação de contrato com o Wellington. Não precisaria comprar imediatamente um lateral esquerdo, já que perdeu o Caio Paulista. Se perdesse o Wellington, que poderia assinar um pré-contrato, ou pode ainda, no meio do ano, ficaria bem desfalcado no setor. Acertando com o Wellington, talvez a procura seja apenas por um outro lateral para compor o elenco. Vamos aguardar, Glaucia. Bom, Edu, obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você e para a nossa equipe nessa sequência de trabalho na segundona do São Paulo. Rafael, na seleção brasileira. O Edu passou também a lista dos estrangeiros que vão desfalcar o São Paulo nesse período de Copa América, mas para a seleção, antes ainda, né, temos 2 amistosos, dia 8 e 12 de junho. Aí o Zubeldia também já vai ter que começar a fazer a mexida total ali. É assim, sobre isso a gente comenta para todos os clubes. É um absurdo. Você perder, jogar... Ainda mais no caso do Rafael, né, que é o goleiro titular, é um cara que assumiu e tem feito jogos importantes pelo São Paulo, vem num momento muito bom. E você perdeu o atleta por tanto tempo, é 9 rodadas no caso, né? É muito campeonato, cara. É 1/4 do campeonato. Não deve nem jogar, né, pela seleção. Então. Ainda tem essa, ainda, né? Ele vai como a terceira opção. Enfim, claro que a gente vê a felicidade do atleta, é complicado criticar, porque, é um sonho para qualquer jogador de alto nível querer chegar numa seleção, jogar uma Copa América. Mas vai ser complicado, ter que segurar ali com o Jandrei, tem jogadores importantes também, com o Arboleda, enfim. Zubeldia, pelo menos a questão do Wellington, parece que ele resolveu, hein? Parece que o homem, o São Paulino já está louco por esse treinador, o homem chegou e resolveu essa questão do Wellington, estava amarrado, estava enroscada. Acho que é importantíssimo para o São Paulo conseguir a renovação, porque é um jogador que tem muito potencial, que tem ainda valor de mercado para em algum momento também conseguir um valor em venda. Se ele sai de graça, por exemplo, você perdeu tudo que você investiu na formação desse atleta. Enfim, acho que é uma baita notícia também e parece que o Zubeldia fez força, né? Não sei porque os outros não fizeram, mas... Assim, sobre essa questão do Rafael, óbvio que para o jogador representa muito estar numa seleção brasileira e um grupo que vai disputar a Copa América. Esse é o sonho, dá para ver a emoção e o que representa. Mas eu acho que da parte da comissão e da própria CBF poderia existir um pouco mais de bom senso. Pelo que representa, por exemplo, o Rafael para o São Paulo. Ele é um titular, um cara crucial. E ele está indo para a seleção para ser uma terceira opção. Que o Alisson está na frente e o Bento também, que foi muito bem na data FIFA. É um goleiro superior ao Rafael. Será que não seria o caso de você não desfalcar diretamente um clube que está envolvido dentro da disputa do Campeonato? Leva o Neto, que está bem na Premier League, por que não? Por exemplo. Poderia ter ido há muito tempo. Poderia ter sido lembrado. Então, assim, eu entendo o que representa para o atleta. Talvez o Rafael esteja ouvindo o que eu estou falando e fala, não fala isso não, pelo amor de Deus. Me ajuda. Mas acho que tem que analisar um pouco do contexto, né? Já é um absurdo a gente ter o Campeonato Brasileiro com a Copa América rolando. 9 rodadas, gente, sem o seu goleiro titular. Então, acho que faltou um pouco mais de bom senso. Acho que dava para você resolver de uma forma que você não prejudicasse, né, um clube aqui do futebol brasileiro. É uma situação, por exemplo, diferente da do Arana. O Arana está sendo convocado com a possibilidade de ser titular da seleção. Porque ele é um baita de um lateral, está voando. Aí eu entendo, até com uma posição mais carente, não tem para onde você buscar. O Arana é jogador de seleção, tem que ser convocado. Mas o Rafael, que é um goleiro competente, um bom goleiro, vai para ser a terceira opção. Provavelmente não vai nem entrar em campo. Poderia ter um pouquinho mais de bom senso pensando também no São Paulo.